Uma boa noite a todos. É um prazer enorme, uma honra gigantesca estar aqui com vocês na noite de hoje. Poder fazer parte dessa estreia junto com o Conrado, da nova edição do livro da doutora Marlene. Eu lembro da primeira vez que saiu essa edição, estava começando aqui e me ajudou muito nos trabalhos iniciais. Então eu vou acelerar um pouco a minha parte, porque o Conrado também tem que falar a parte dele. Mas eu gostaria de começar com uma notícia de uma novidade de bastidores. Quando eu comecei aqui na Associação Médico Espírita, há cerca de 10 anos atrás, não foi apenas uma vez, mas algumas vezes que eu vi a doutora Marlene falar essa ideia, essa mensagem. Ela dizia que ela chegava ao ponto de se sentir envergonhada quando era convidada para representar o ideal médico espírita em mesas acadêmicas de congressos, simpósios dentro de universidades, quando o tema era terapia de imposição de mãos. E ela tinha que dividir a mesa com representantes do Jorei e do Reiki. E após ela ouvir os representantes dessas duas técnicas de terapia de imposição de mãos, relatando centenas de pesquisas muito bem feitas, estabelecidas, mostrando a eficácia dessas técnicas, ela era obrigada a dizer que ainda não havia uma única sequer pesquisa sobre o passe espírita em seres humanos. Então ela mobilizava todos nós do movimento acadêmico a pesquisar nessa área. E de fato, se a gente for olhar no PubMed, que é a versão do Google, se vocês querem ver alguma pesquisa da área de saúde, tanto da medicina como enfermagem, fisioterapia, qualquer que for a área, qualquer pesquisa importante é o principal sistema de buscas que a gente encontra. A gente coloca lá, terapia de imposição de mãos, por exemplo, hands-on, em inglês, o termo mais genérico de todas. A gente vai encontrar mais de 5.400 pesquisas nessa área. Se você colocar Jorei, por exemplo, pelo menos 20 pesquisas bacanas, indexadas em revistas de consistência científica, vocês vão encontrar. E Reiki, vocês vão encontrar mais de 2.800 pesquisas na área de Reiki. E não é mera coincidência que dentro das práticas integrativas do SUS o Reiki entrou agora, nessa nova onda. Isso não é coincidência. Isso é dentro dessa compilação de evidência, prós-evidência nesse sentido. E se a gente colocar espiritismo ou espírita, então antes do falecimento da doutora Marlene, há quase 4 anos, em janeiro de 2015, a gente encontrava 53 artigos publicados, mas nenhum sobre passe espírita em seres humanos. E agora, quase 4 anos do falecimento da doutora, se a gente colocar isso hoje, no PubMed, no Google das pesquisas da área de saúde, a gente vai encontrar 77 pesquisas. É pouco, mas foi um crescimento de cerca de 50% de todas as pesquisas feitas na história até 2015, foi um crescimento de quase 50% para agora, em 2018. E em relação à pesquisa com passe em seres humanos, então hoje já existe 5 ensaios clínicos duplo cego randomizados de pesquisas de passe com seres humanos. O que é esse negócio de ensaio clínico duplo cego randomizado? A gente vai falar, mas é o padrão ouro de você avaliar uma eficácia de qualquer intervenção. Você vai testar uma medicação nova, você vai testar uma técnica cirúrgica, você vai testar uma técnica de fisioterapia, qualquer tipo de intervenção para um problema de saúde, para alguma condição humana. Para você saber se aquilo funciona ou não, você tem que sortear os participantes e controlar por placebo, que é alguma outra técnica para não falar que foi uma melhora porque o paciente se auto-sugestionou em relação a isso. Vindo para cá hoje, eu estava dirigindo, foi uma das poucas vezes na minha vida que eu tive uma sensação inequívoca de que eu estava sentindo algo espiritual. Das raríssimas vezes que eu já senti isso na vida. E vindo para cá, veio a nítida sensação
como se a doutora Marlene tivesse acessado tudo que eu carinhosamente preparei para a noite de hoje, terminei na madrugada de ontem para hoje, ela acessasse isso e falasse assim: eu sei que vocês podem fazer muito mais, mas eu estou muito feliz com um pouco, com esse progresso que foi feito. E eu senti aquilo, eu não aguentei, comecei a chorar, a lavar minha cara copiosamente, assim, escorrer. O motoboy do lado chegou, virou, ficou me encarando assim, eu estava nem aí, foi escorrendo a minha cara inteira. Mas eu não tive dúvida alguma de que ela estava perto. Então, mas muita gente pode pensar assim: mas para que eu vou pesquisar isso? Eu já fiquei doente, já tomei passe, eu senti na pele, eu sei que funciona isso. Várias pessoas que eu conheço já fizeram isso, está na cara que funciona. Eu vou ficar inventando a roda, reinventando a roda, né, chovendo molhado. Mas para vocês terem uma ideia de uma das pesquisas geniais da ideia da metodologia científica, quanto isso revoluciona a história da humanidade. Nós, seres humanos, temos cerca de 250 mil anos como espécie. E até a segunda metade do século XIX, a gente ainda acreditava que a vida brotava da matéria. Se tivesse um cocô de um cavalo, brotava a vida dali espontaneamente. Era a teoria da geração espontânea ou da abiogênese. Então, se você for no meio do mato e encontra um cadáver de um animal, vai ver cheio de vermes e moscas ali. Quem não tinha nenhum conhecimento científico, até metade do século XIX, achava que a vida brotava da matéria orgânica. Mas foi essa pesquisa de Louis Pasteur, um cientista francês muito famoso na área da química, que revolucionou essa ideia. O que ele fez? Ele teve a ideia genial de fazer o seguinte: ele pegou um frasco de vidro com pescoço de cisne, que é esse vidro bem alongado e curvo. Pegou 2 desses frascos iguais e colocou um líquido nutritivo, por exemplo, um sangue de um animal sacrificado. Num deles, que era o vidro de baixo, ele quebrou o vidro. Em alguns dias, vocês imaginam, ficou podre aquilo, começou a brotar um monte de mosca e nasceu uns vermes naquele negócio. E todo mundo pensava que a vida brotava do nada naquele sentido, que é essa parte aqui de baixo. Mas no outro, que ele não quebrava o pescoço, ficou dias e dias e não apareceu nada, não mudou de cor, não ficou fedido, não apareceu mosca, não apareceu verme nenhum. E com isso ele conseguiu quebrar essa linha de séculos a fio que achava que a vida brotava do nada. E hoje a gente sabe que a vida só vem através da reprodução entre os seres vivos. E o que é um ensaio clínico duplo cego? Então imagine uma condição simples, por exemplo, cefaleia tensional, o tipo de dor de cabeça mais comum que existe. Parece que tem um cinto apertando a sua cabeça contínuo dos 2 lados, e está associado com insônia, excesso de cafeína, falta de qualidade de vida em geral. E aí você quer testar uma droga, por exemplo, dipirona. O que você faz? Você pega 100 pessoas e vai sortear essas 100 pessoas. 50 vai para o grupo de cima e 50 para o grupo de baixo. E aí você pega 100 cápsulas iguais, azuis, do mesmo tamanho, do mesmo peso, mesma cor, cápsulas azuis. E metade delas você coloca 1 grama de dipirona. E na outra metade você coloca 1 grama de, farinha de trigo. É o placebo. E aí você sorteia para quem você vai dar a cápsula de dipirona ou de farinha. Só que nem o médico que vai dar a cápsula, e muito menos o paciente que vai tomar, sabe se é o placebo ou se é a medicação. E aí depois do tempo esperado de tratamento, você vai ver quem que melhorou e quem não melhorou. Você pode usar escalas padronizadas de dor, várias técnicas diferentes. A mais comum é uma escala de 0, ausência de dor, e 10, dor mais insuportável da vida. E aí depois disso, você vai ver os resultados e ver qual grupo diferenciou. E aí tem uma análise matemática e estatística para você saber se foi sorte, se foi o acaso, ou se não, se teve, matematicamente improvável, 95% de certeza, que é o que se admite na ciência hoje, médica pelo menos, que aquilo não é o acaso, é o efeito de algo além do placebo. Agora imagine como é que você vai fazer isso com passe espírita, como é que você vai fingir para o paciente que ele está tomando um passe. É muito complicado, mas não é impossível. Então o primeiro estudo que eu queria mostrar foi um estudo feito por Giancarlo Luchetti, que é o nosso Pelé das pesquisas dentro em São Paulo e no Brasil. Atualmente ele está lá na Federal de Juiz de Fora, concursado.
E o que ele fez? Esse estudo é com bactérias, mas tem um desenho muito elegante, foi feito em 2013, era a única coisa que tinha antes da doutora Marlene falecer. O que ele fez? Ele pegou dezenas de culturas de bactérias, então são potinhos de vidro cheios de Escherichia coli, que é uma bactéria que todos nós temos no intestino e causa principalmente infecção urinária. E aí ele dividiu entre 10 passistas, eu lembro que eu estava nessa sala aqui atrás, e ofereceram, falou, tem uma pesquisa na Santa Casa, quem quiser participar e tudo mais, mas só admitiam quem tinha 5 anos de experiência e de preferência fosse formado dentro do esquema de passe da federação, porque é importante você ter algo padronizado para fazer pesquisa desse tipo. E 11 leigos, são pessoas que nunca tiveram nenhuma noção de passe, muito menos de joreio, de reiki, que simplesmente iam colocar as mãos impostas e iam seguir as ordens do pesquisador. E outro grupo, que era o terceiro grupo, só das culturas de bactérias, sem nada, sem ninguém perto. E aí, por exemplo, a primeira ordem era falar assim, essas bactérias são perigosas, elas causam infecções, podem matar as pessoas. O seu objetivo vai ser inibir essas bactérias, fazer com que elas não cresçam, que elas morram. E aí colocavam todos os passistas ou os leigos com as mãos impostas, por determinado tempo igual, ouvindo uma música calma para se concentrar. Depois, eles recebiam uma outra ordem. Falou assim, agora é o seguinte, vocês são amigos das bactérias e querem que elas cresçam. Vocês vão tentar fazer elas crescerem. E com a musiquinha calma, eles ficavam ouvindo para tentar que elas crescessem. E um terceiro era sem intenção nenhuma, só com as mãos impostas e eu vendo um vídeo sobre a produção do etanol. Desde pegar a cana de açúcar, eles ficavam lá distraídos só com a mão impostas. E num quarto, eles ficavam assistindo um filme dos resgates do soldado Ryan, quando eles estavam invadindo a Normandia no dia D, morrendo um monte de gente, para ver qual que era o efeito que aquela confusão toda ia dar. O que vocês acham que aconteceu? A única diferença que aconteceu foi em relação à inibição do crescimento bacteriano, que aconteceu no grupo dos passistas. Então, por que será? Por exemplo, os dois grupos vendo a produção de etanol, nada a ver, sem nenhuma intenção, tudo bem, não tem diferença. Ou ficar vendo um filme violento, de guerra, também tudo bem. Mas por que será que os passistas não conseguiram fazer com que aumentasse o número das bactérias? Eles só conseguiram fazer com que diminuísse o número dessas bactérias. Uma possível interpretação para isso é que é o seguinte, dentro da física clássica, existem 4 forças reconhecidas. A força gravitacional, que puxa a gente para baixo, a força eletromagnética e as forças nucleares forte e fraca, que dão estabilidade para os átomos. Mas o que as nossas ciências exatas não conseguem mensurar é que existe uma quinta força ou quinta potência, que é o amor. E é mais fácil a gente sentir amor por uma bactéria teórica, querer ajudar uma bactéria que a gente nunca viu na vida e só vê uma mancha num pote de vidro, ou querer impedir que alguém que a gente ama fique doente. Quem nunca viu alguém com uma infecção sofrendo por isso, alguém que já morreu por uma infecção? O que será que é capaz de mobilizar os nossos sentimentos e a nossa vontade a ponto da gente colocar a nossa energia vital em ação e fazer alguma diferença nesse sentido? É uma interpretação possível nesse sentido, mas que deu diferença, deu, e não tem outra explicação além do que a gente conhece dentro da doutrina para entender isso. Agora, pesquisa com seres humanos. Esse estudo foi muito bacana, feito pela equipe lá da Unesp de Botucatu. Eu tenho orgulho de falar que uma delas, que é a Luciana, ela participou do departamento acadêmico quando eu ainda estudava medicina, está inserida nesse meio, que foi feito uma pesquisa comparando a eficácia do passe espírita para controle e diminuição da ansiedade. Então pegaram 65 voluntários e sortearam em 2 grupos.
num dos grupos, foi receber o passe espírita convencional. As pessoas poderiam ficar cerca de meia hora relaxando com uma música ambiente, e os passistas tinham 5 anos de experiência, todos eles formados pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eles preparavam espiritualmente o ambiente como tiveram uma casa espírita convencional como essa. No outro grupo, eles recebiam o passe falso. Como é que eles fizeram para fazer um passe falso? Eles treinaram esses leigos que necessariamente não poderiam nunca ter tido nenhuma técnica, não serem religiosos, muito menos treinar reiki ou jorei, para fazer os mesmos movimentos com a mão. São passes longitudinais com círculos, semicírculos da cabeça aos pés. Olhando de fora não dava para saber quem era um passista de verdade formado e quem não era. E os pacientes ficavam de olhos fechados, sem poder ver. Também não tinha diferença. E faziam aplicação 5 minutos contínuas, fora a preparação do ambiente prévio. O que aconteceu? Então aqui, por exemplo, no primeiro, a gente vê que esse daqui é uma escala de ansiedade. Posso usar? Vou usar isso aqui. Bom, seguinte, ó, isso aqui é uma escala de ansiedade. Quanto mais alto, mais ansioso. Isso aqui é a escala de depressão. Isso aqui não funciona assim. Eu vou inventar pergunta na minha cabeça sobre ansiedade, sobre depressão, vou aplicar. Não. Tem uma psicometria, uma análise estatística e matemática bastante complexa para você padronizar de acordo com uma população, uma idade, uma escala dessa. Esse daqui é Anxiety Inventory Trait. E aqui, quanto mais alto, mais ansioso. E aqui, quanto mais alto, mais deprimido. Como foi sorteado os dois grupos, os dois partem do mesmo nível de ansiedade, já que eles tinham a mesma chance de cair nos dois grupos. É a mesma coisa da depressão. O azul é do grupo controle que recebeu o passe falso. Isso aqui é bastante comum quando tem uma questão de efeito placebo. Tem uma melhora inicial, um entusiasmo disso, e depois tem uma leve piora em seguida. O grupo do passe espírita foi caindo a ansiedade, até que na 8ª semana, essa diferença aqui, ó, ela foi tão alta que matematicamente não foi sorte ou não foi o acaso que isso aconteceu. Foi alguma diferença na técnica que causou isso. Dentro do grupo da depressão, a gente houve a mesma tendência. Dos que receberam passe verdadeiro, que é o verde, houve uma diferença mais significativa em relação ao controle. Graças a Deus. Houve uma diferença mais significativa em relação ao controle. Mas como só tinha 65 pessoas, se houvesse mais gente, por exemplo, o dobro ou até centenas, essa diferença ela seria significativa a ponto de ter uma certeza matemática de que 5% de chance de não ser devido ao acaso. Mas isso não teve, só teve na questão da ansiedade. Mas também foi avaliado a questão da qualidade de vida física, pelo questionário da Associação Mundial de Saúde, em que os passistas os pacientes tomaram o passe verdadeiro, eles tiveram uma melhora muito maior daqueles que tomaram o passe falso. Aqui, quanto mais alto, são melhor qualidade de vida e pior qualidade de vida. E houve essa diferença. Aqui, em qualidade de vida, também em relação ao ambiente, em relação a como as pessoas se sentem seguras, satisfeitas consigo mesmas, e capazes de extrair o melhor da vida e dos ambientes, também teve uma melhora significativa nesse sentido. O Giancarlo agora está preparando uma pesquisa que foi protocolada nessa revista de maior impacto, mais respeitável mundialmente, que é o Journal of Integrative Medicine. E aí ele vai analisar que centenas de pessoas com artrite de joelho, todas mulheres, que vão cair em 3 grupos pelo sorteio. Isso já está publicado desde março. Então as pessoas vão ter chances de 1 para 3, 33% de chance de cair em cada um desses 3 grupos. Num ela vai receber o passe padronizado, no esquema que a gente viu anteriormente.
No outro vai ser um grupo controle igualzinho desse que a gente viu da ansiedade, que vai ser pessoas com imposição de mãos, mas elas são autorizadas, essas pessoas, a desejar a melhora do paciente. E o interessante, a grande sacada do Giancarlo aqui é esse terceiro grupo. Por quê? Ele vai fazer o seguinte, ó. As pessoas vão ficar no mesmo ambiente, com pessoas fazendo os mesmos movimentos, mas elas vão ser orientadas a ficar fazendo cálculos matemáticos na cabeça, tipo 100 menos 3, assim, até acabar, ele faz, para não estar nenhuma conexão com o paciente ali na frente. Então elas vão ser orientadas a desviar a atenção total. Porque a gente sabe, isso a gente vai falar depois, que qualquer ser humano pode ter a capacidade de doar seu fluido vital em relação ao outro. Isso é natural, isso é biológico, isso é da essência da nossa condição. Não precisa ter uma religião específica. Então esse grupo aqui, que foi o controle anterior, só dele estar autorizado a desejar doar uma energia e desejar o melhor do paciente, isso já vai ter um efeito benéfico. Então o esperado nessa pesquisa aqui, que é a mais bem desenhada até hoje, que está em curso, é que aqui vai ter um efeito maior, que vai ser toda a técnica espírita que a gente vê aqui no Caibara e qualquer outra casa séria, em que há a doação mista, anímica mediúnica, do médium bem sintonizado, ele vai entrar em contato com os mentores da casa, e aí a doação é muito mais maciça. Aqui vai ser uma doação anímica mista, do colaborador apenas desejando que o paciente melhore, e aqui vai ter zero, vai ter só o placebo do paciente esperando ter a sorte de ter caído no melhor grupo. São os pacientes mais azarados, mas como o passe é de graça, depois eles podem tomar um passe, desde que tenha acabado o estudo, senão vai estragar tudo, eles vão enviesar, chama contaminação isso, eles só vão poder tomar o passe de verdade quando acabar o estudo. Se fizer durante, eles estão sacaneando e vai ferrar todos os dados. E o que se doa? Então, tanto no Jorei, no Reiki, no passe espírita, como qualquer outra intervenção espiritual que se faça, e na imposição de mãos que a gente viu, se doa a mesma coisa. E para fazer essa análise, primeiro a gente recorre ao Cristo, que é o que o Flávio estava falando no início. Em Mateus capítulo 9, versículo 22, no capítulo da mulher com hemorragia crônica, que se rastejava na multidão, querendo entrar em contato com as vestes do Cristo, enquanto todos se acotovelavam, esbarravam nele, ele nada percebia. Mas basta essa mulher, com todo o seu esforço e humildade, basta ela encostando nas vestes do Cristo, ele percebeu na hora, e o que ele disse? Virtude saiu de mim. Então, filhas, tenha um bom ânimo, a tua fé te curou. Porque não bastava ninguém, estava todo mundo encostando naquela muvuca ali na multidão. Mas ninguém conseguiu, além dela, ter todo esse poder de transformação. Porque, de fato, a fé dela que entrou em sintonia e captou a virtude do Cristo. E o que é virtude? Segundo essa passagem, dentro do contexto, a Associação Médica Espírita interpreta essa virtude como fluido magnético ou fluido vital. Então, para Hahnemann da homeopatia, quanto para Kardec, o fluido vital é o fluido magnético. E é o mesmo que Mesmer chamava de magnetismo animal, que Freud e Jung denominaram de libido, a mesma que o William Reich, discípulo de Freud, denominou como bioenergia, o Henry Bergson, o elan vital, o Cláudio Bernardi, de ideia de diretriz, Hernani Guimarães de Andrade, com o modelo organizador biológico, essa energia que possibilita o funcionamento do modelo organizador biológico e dos corpos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. E o William Crookes chamava de força psíquica. Então, Emmanuel, no Consolador, ele diz que da mesma maneira que a doação, a transfusão de sangue representa uma doação de renovação das forças físicas, o passe é a transfusão de energias psíquicas. Mas a grande diferença é que os recursos orgânicos, todo mundo aqui tem cerca de 5,5 litros de sangue. A gente pode doar 1 litro sem passar mal, se tiver em bom estado de saúde. Se você quiser doar mais, você vai adoecer. São de recursos limitados, mas os elementos psíquicos na doação do passe vêm de recursos ilimitados. Mas da onde que vem isso? Como assim recursos ilimitados? Esse recurso ilimitado vem do fluido cósmico, do fluido universal.
que pode ser chamado também de plasma divino, de hausto do Criador, de pensamento de Deus. E o fluido vital que cada um de nós tem, que todo ser vivo, de uma ameba a um ser humano, a um arcanjo, tem, é a nossa porção do fluido universal que a gente consegue extrair do fluido cósmico. E como é que faz essa transformação? Como é que eu tiro do fluido cósmico, do fluido universal, minha porção de fluido vital, de fluido magnético? É pela inalação. Não é à toa, não é mera coincidência que todos os grandes iniciados da Índia, da história da Índia, os yogis, falam tanto na questão do pranayama. Quando Lísias contou para André Luiz, em Nosso Lar, toda a história da revolução que houve na proibição do uso de alimentos e bebidas sem nenhum tipo de controle, uma das medidas que o governador teve que tomar foi instituir cursos intensivos de extração da energia divina pela respiração. Tem várias técnicas diferentes, você se concentra, uma em cada narina, as técnicas de respiração. É assim que a gente extrai do fluido universal nossa porção de fluido vital. Que cada ser vivo faz essa parte. E é isso que é doado no passe espírita. Se eu estivesse falando nesse microfone aqui, eu estaria com dor no pescoço e estaria todo mundo dormindo. Né? E a capacidade que a gente tem de fazer isso é uma capacidade genética. Tem médiuns que têm maior disposição de doação de mediúnica, de psicografia, de psicofonia, de clarividência, clareaudiência, outros de materialização, é isso o suprassumo, o topo da questão, é uma questão de produção de ectoplasma maciça, e tudo isso é genético. A doutora Marlene traz esse slide dela, principalmente ligado aos genes da mitocôndria que a gente herda da nossa mãe. André Luiz traz em Mecanismos da Mediunidade que o sangue que no sangue circula praticamente todo o nosso patrimônio de energias vitais. Concentrando isso aí, a energia ectoplasmática que a gente doa. A ligação médium-mentor ocorre através da mente. Então, o centro coronário, naquela sala, durante o passe, é extremamente importante para a potência do passe, para a potência de doação. E, por fim, esse passe vai ser mais eficiente quanto mais intensa for a adesão mental, a sintonia do paciente. Tudo isso entra em curso, são muitas variáveis em questão. Se for fazer uma pesquisa com isso, tem que fazer com centenas de pessoas para limitar variáveis de um paciente que está pensando no jogo de futebol ou outro que pode enviesar tudo. Por isso que pesquisa é tão complicada. Então, dentro do perispírito, a porção mais material dele é o duplo etérico ou o corpo vital. E ele está relacionado com o nosso centro de força esplênico, que está relacionado com o nosso sistema hematopoético, que produz as hemácias, as células de defesa. E isso se desintegra com a morte. Por isso que quando há um falecimento, por exemplo, a gente está vendo em Obreiros da Vida Eterna, os mentores, os amigos espirituais, eles dissipam depois do desenlace final essa energia restante para que não ocorra vampirização. Então, dentro dos nossos centros de força, os mais importantes para o processo de paz é o coronário, pela sintonia com os mentores, para ser um passe misto espiritual e anímico. O cardíaco, porque o sentimento dá direção ao nosso pensamento. E o esplênico, pela questão do fluido vital, que é onde estão as nossas energias, o ectoplasma que é doado. Então, o passe são fluidos e movimentos. Da mesma maneira que o ar conduz o som, vocês só estão me ouvindo aqui porque o ar é material. Se estivesse no espaço, no vácuo, o som não se propaga. O fluido cósmico é o meio pelo qual o pensamento se transmite. É onde a gente está inserido. A gente é peixes inseridos dentro do fluido universal, que é o pensamento de Deus. Então, esse fluido pode ser virtudes reparadoras, calmantes, podem ser paixões e vícios, nossas obsessões simples, que a gente entra em sintonia o tempo todo. Pode ser excitantes, irritantes, adstringentes, no caso de um paciente muito ansioso, preocupado em excesso, que você precisa aliviar aquilo, você não vai doar mais energia, que ele vai plasmar ainda mais preocupações e efeitos nocivos no seu próprio corpo físico. Então o pensamento ele dá a forma, mas é a vontade e o sentimento que dão direção e a penetração do fluido no passe.
Então, não daria para deixar de citar o Masaru Emoto, que é um pesquisador japonês que conseguiu materializar a vibração do ambiente nas moléculas de água, através de fotografias microscópicas. Então, olha a simetria, a complexidade da molécula de água frente ao som da palavra amor. E, para resumir, em relação quando fala, eu vou te matar. Então, isso é a materialização da sintonia. A grande questão, que ninguém fala, é que isso dura milésimos de segundo. Nós somos compostos por 60% a 70% de água. Essa variação, essa oscilação está acontecendo o tempo todo dentro de cada um de nós. Não é porque eu falo amor para um copo d'água, ele vai ficar dessa forma o tempo todo. Isso varia, vibra o tempo todo, ininterruptamente. E da parte mais rarefeita do perispírito está o corpo causal, que é a memória do espírito, onde ficam marcadas todas as nossas escolhas, nossos sentimentos, nossos hábitos, nossos vícios. Segundo Lises explica para André Luiz, é a nossa túnica, nossa roupa suja, nosso fardo sujo que nós levamos para cada encarnação para tentar deixar um pouco mais claro para limpar a água da vida. E basta o exemplo, por exemplo, de Segismundo e Missionários da Luz. O nosso corpo causal, ele faz um imprinting, ele faz como se fosse uma cópia carbonada no nosso genoma. A nossa genética, que a gente fala assim, tem genética para engordar, ou para ter pressão alta, tudo isso é consequência de nós mesmos, das nossas próprias ações frente às existências sucessivas. Nada é por acaso. Então são os nossos genes, uma cópia carbonada, um reflexo, um espelho do nosso corpo causal. E isso vai trazer uma predisposição para diversas doenças e resistências para as outras. Se todo mundo aqui comer 3 gramas de sal de cozinha por dia, alguns vão ter pressão alta, outros não, vão ter pressão baixa. E o ambiente é o mesmo, é a mesma quantidade de sal, porque cada um tem uma genética, uma vulnerabilidade para uma coisa ou para outra. Isso para depressão, ansiedade, obesidade, diabetes, câncer, para qualquer coisa. É tudo uma relação entre a nossa predisposição genética e as nossas escolhas, entre as nossas virtudes e os nossos vícios, nossos atos, nossas ações, nossos sentimentos, a sintonia, o clima mental, a sintonia, o ar que a gente respira vai entrar em consonância com a nossa genética, e isso é o processo de saúde e doença segundo a visão médico-espírita. E agora, para finalizar minha parte, porque falando de muita teoria não fica nada na cabeça, daqui a pouco a gente escreve. Quando a gente fica velho, a gente começa a falar de fatos reais que a gente vivenciou, ao invés de falar coisas teóricas que a gente ouviu falar ou estudou, né? E esse aqui, eu percebi que estou ficando velho, mesmo que eu estava aqui, nesse caso, um caso real. Então, no final de 2014, a doutora Marlene chegou para mim pessoalmente e falou assim, olha, eu quero que você dê atenção para essa menina. Então, uma adolescente de 13 anos, ela é parente de uma inestimável colaboradora aqui da doutrina espírita, e ela teve um quadro de interrupção da menstruação, aumento de crescimento de pelos, uma virilização não típica para a puberdade feminina e uma alteração hormonal em exames laboratoriais. Foi feita uma tomografia da pelve, determinou um tumor de ovário heterogêneo com algumas características de imagem sugestivas de malignidade. Marcaram uma biópsia. Na biópsia, feita em novembro de 2014, foi constatado um tumor raríssimo, apenas um caso descrito em todo o Brasil até novembro de 2014. Ela começou o tratamento espiritual aqui na sala de passe especial, ainda no final de novembro, logo depois que saiu o resultado dessa biópsia, foi confirmada nos Estados Unidos. A primeira orientação do Dr. Alba foi em janeiro de 2015. Ele dizia, a nossa irmã passou por um processo cirúrgico, ela fez retirada de grande parte do foco neoplásico. Tudo que o cirurgião conseguiu ver, que visualmente, macroscopicamente era esquisito, era diferente, ele tirou, era o olho nu ali. Então, na visão do cirurgião, tirou tudo. Mas aí, os mentores espirituais aqui dos nossos trabalhos disseram, a
a possibilidade recidiva de volta do tumor é altíssima. O que estamos tentando fazer no tratamento espiritual é criar um fulcro, uma conexão energética direta com a região tumoral, descarregando uma grande quantidade de ectoplasma, como se fosse uma espécie de transfusão, que é aquilo que Emmanuel falava, de um recurso ilimitado, através de veículos limitados que somos nós, os médiuns dos trabalhos, para amenizar as chances de recidiva disso. Então ele faz uma analogia, como se nós fizéssemos um elo de energia para blindar o crescimento celular desordenado naquela região do tumor. Então a gente está criando um anel a ser colocado no perispírito dela, então um processo semana a semana, para introduzir essas energias saudáveis. Esse anel está sendo instalado no útero, para criar essa proteção energética, para possibilitar que o resgate reencarnatório dela ocorra de uma maneira mais suave, mais controlada, para que ela viva mais tempo, maior longevidade, para que ela morra depois. Todos nós vamos morrer um dia, mas para aumentar a sobrevida. Agora, ele diz o seguinte, que a eficácia desse anel vai estar diretamente relacionada com a constante conexão da paciente com a espiritualidade superior. Porque essa energia, ela precisa ser reposta. E vai ser alimentada e sustentada pela própria paciente. Isso vai depender totalmente da fé e da sintonia dela. Então, o culto da prece no lar, o esforço em vivenciar os exemplos do Cristo, vão minimizar os impactos desse importante resgate que ela está vivenciando. Eles não alteraram o curso do planejamento reencarnatório dela. Através do merecimento dela e das condições mentais e espirituais que ela se colocar, isso pode ser amenizado e funciona para cada um de nós. Então, essa técnica do anel perispiritual é usada algumas vezes em casos de neoplasia. Então, não é aquele caso específico. É uma espécie de blindagem para evitar metástases, para aumentar a sobrevida, aumentando a proteção celular nos focos onde o perispírito está mais vulnerável, mais desorganizado, onde a túnica do corpo causal está mais comprometida. E aí o Luiz, que antes coordenava os trabalhos, agora ele passou num concurso que está lá em Botucatu, lá na AME Botucatu, a gente mantém contato, ele faz uma pergunta direta. E qual seria a matéria alimentar desse anel? Do que é feito esse negócio? Dr. Albert é curto e grosso, é de ectoplasma. E o Luiz fala, é do próprio ser encarnado, da própria paciente, esse ectoplasma? Ele responde direto. É uma combinação do fluido dos médiums. Todo mundo lá na sala, até quem está na sala do lado, tudo é a mesma equipe, eles fazem toda essa logística, essa organização do tratamento. Então, a concentração de ectoplasma é fundamental para materializarmos o tratamento. Então, isso depende de cada um de nós, da nossa sintonia. O nosso trabalho é basicamente conectar o anel às zonas vulneráveis do perispírito e também aos centros de força da própria paciente. Para isso funcionar é necessário a conexão da paciente com a espiritualidade superior, para que essas energias drenem para a região doente, onde está o anel. A sinergia do pensamento, a conexão com os passes, com as palestras, com a postura mental, é a abertura para a gente adentrar o tratamento espiritual. Se não houver essa conexão dela, não rola, não adianta. Então a Celi, que está trabalhando, daqui a pouco ela chega, se não chegou, ela pergunta, existe alguma possibilidade de rejeição, de bloqueio desse tratamento, dependendo do pensamento do paciente? Resposta é simples, sim. Há uma possibilidade, inclusive, de ineficácia e até descarte do dispositivo. Primeiro, para que o dispositivo seja instalado, é preciso adesão mental da paciente. Quando o ser aqui vem, entra nessa casa, ouve as palestras, entra em sintonia com a vibração aqui do ambiente, ele vibra nessa intensidade e possibilita a realização do tratamento. No caso dessa paciente em si, isso só foi possível no quarto passo, na quarta semana que ela entrou em sintonia suficiente. E assim foi, porque só aí houve adesão.
Então, há muitos pacientes que aqui vêm, a gente tenta esse tipo de abordagem, mas eles são refratários, porque eles só querem o resultado imediato e instantâneo. Nesses casos, vem a doença, o paciente recebe o diagnóstico, seja ele qual for, mas a pessoa não muda, não desperta, não se questiona. Nada se propõe a fazer diferente, só a falar, eu quero a cura, quero a cura. Estamos dizendo que de mudança simples, de entendimento simples, por pura gratidão pela vida, por exemplo. O nosso maior intuito não é curar, é muito mais do que isso. É ensinar a cada um de nós, inclusive nós trabalhadores, a lidar com a doença. Porque todas as curas, se acontecerem, são decorrentes da própria adesão do paciente, da própria fé. Sem isso, nenhuma cura ou melhora seria possível. E ele diz assim, o que nós precisamos induzir os nossos pacientes e nós mesmos é a seguinte plano de vibração. Senhor, obrigado por esses instantes de reflexão, porque eu não fui responsável com o meu corpo. Nesse instante eu tenho a possibilidade de resgatar tantas agressões e abusos que eu fiz meu perispírito em tantas eras. Eu, como um doente renal progressivo, isso cai como uma luva. Eu sei que eu sou responsável por isso, pelos meus excessos. E cada um de nós também. Eu estou pronto para não levar essa moléstia para o outro lado da vida. Esse é o grande objetivo. Muitos mesmos levam a doença para o outro lado. Porque passam pela doença sem buscarem a cura do espírito. Preocupam-se apenas com a cura da matéria. E aí que a coisa não funciona. Se a cura material existir, nós devemos agradecer. Mas se ela não existir, né, a gente deve agradecer também. Porque a doença é a ponte responsável pela nossa conscientização. Se não tivesse algo de muito útil no sofrimento, Deus não permitiria que a gente vivenciasse isso. É porque a gente está focado num limite temporal muito estreito. É a ponte da transformação que a vida nos proporciona, é a doença. E resumindo, para terminar, o último slide. Então, a biópsia de ovário foi feita em novembro de 2014. Foi um tumor raríssimo, apenas um caso descrito no Brasil, com características de malignidade. O início do tratamento espiritual aqui no Caibar foi em novembro. Ela fez a retirada completa, a exérese completa do ovário esquerdo em janeiro. Final de janeiro, 2 meses depois do início do tratamento. Foi mandado para o anátomo patológico, para o patologista analisar aquilo no microscópio, fazer imunohistoquímica, todos os testes padronizados. E era tecido normal. Não veio mais, nesse outro, a lesão que foi encontrada no início em novembro. Houve remissão completa dos sintomas, normalização dos hormônios, remissão do crescimento de pelos. E a mãe dela mandou notícias de que a paciente está muito bem até hoje. Bom, gente, boa noite. Quero agradecer aqui, em nome do grupo, em nome da editora, a prestimosa ajuda, dedicação do Rafael, que aceitou o nosso convite. E talvez no dia 5 de janeiro de 2015 a gente já imaginava isso, mas cada dia que passa a gente percebe que a gente estava certo quando pensou. Que para que a gente pudesse levar adiante as tarefas e, de certa forma, avançar com conhecimentos, pesquisas que a doutora Lamanene fazia, era preciso mais de uma pessoa para fazer as coisas que ela fazia. A gente está se dividindo aqui em 2, poderíamos ficar aqui até as 10, 11 horas da noite, tem muito assunto para falar, e ela resumiu tudo num livro, resumiu tudo num estudo que pudesse ajudar a gente a entender um pouco mais isso.
E é uma alegria para a gente estar relançando esse livro. O trabalho que o Rafael trouxe é bastante inédito, porque ele avançou do ponto de vista de onde ela havia encerrado aquele momento. Então acho que é um convite para todos nós acreditarmos e avançarmos com esses estudos, essas pesquisas, para que a gente possa realmente cada vez mais entender, se fazer valer e colher os resultados do que Leon Denis coloca para a gente, de que o passe é o amor em favor da cura. E é de graça, e existe em todo lugar. E a gente não pode abrir mão da nossa possibilidade, e é a parte que eu vim fazer rapidamente, e eu vou deixar um convite para que vocês possam, evidentemente, avançar com esse entendimento que está no livro, é sobre o nosso papel aqui. É sobre aqueles que aqui estão hoje, que vão receber passes, aqueles que aqui hoje estão, que vão doar nas salas o passe, para que a gente possa referenciar e entender a importância de tudo isso. A importância de que a gente está diante de um momento bem limiar em que isso vai ser realidade, em que isso vai se transformar, como o próprio Rafael colocou, o Sistema Único de Saúde já aceita a imposição de mãos como uma terapia complementar. Quantas milhares de casas espíritas, de outras crenças, não atendem aos necessitados, aos doentes, através da imposição das mãos, através da prece, através da água frutificada? Quando a gente olha aqui a pesquisa do Masaru Emoto, o que será que pode acontecer naquela garrafa que nós trazemos aqui toda semana, recebemos o nosso passe, o que nós estamos ingerindo no nosso organismo e que tamanha magnitude pode nos ajudar, né? Então é um convite para todos aqueles que ainda não conhecem o livro, que possam adquirir, porque tem uma coisa que é fundamental para a gente também avançar com isso. Santo Agostinho tem uma frase que diz que se não crerdes, não entendereis. E o Chico tem uma outra que diz: a fé vem e abre uma picada, a ciência vem e constrói uma estrada. E é isso que a gente está diante. Quanto mais nós avançarmos doando, recebendo, comprovando com o nosso testemunho essa maravilha da energia que flui do nosso Pai Celestial, que nos envolve, que nos cura, nós estaremos avançando para um despertar da ciência e um despertar do ser humano, de que sim, o amor cura. De como o Rafael colocou aqui também no final, o próprio paciente que aqui veio, esses casos aqui relatados, é que proporcionaram a cura. O passe proporciona a doação, a conexão para que essa cura exista, mas sim, a cura é um processo de autocura. É preciso deixar lá fora as nossas barreiras, é preciso acreditar que estamos num templo santificado, onde não estamos desamparados, e que vamos sim receber a cura. Qual cura? Aquela imediata, ou aquela cura que nós necessitamos, aquela cura que faz ir de encontro com as nossas necessidades existenciais, com o nosso progresso espiritual? Então, de maneira bastante sucinta, para a gente aproveitar o nosso tempo, é um convite para a gente apenas revisar um pouco, e tudo que está no livro, de alguns conceitos daqueles que estão aplicando passes e daqueles que recebem os passes, né? Tem uma notícia para a gente dividir aqui com o Rafael a respeito das pesquisas, que em toda a coleção André Luiz, e aqui está relatado no livro, as pesquisas vão sim funcionar. As pesquisas vão sim trazer cada vez mais resultados. Mas sabe principalmente por quê? Porque os benfeitores vão permitir. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter consciência no passe é que pouco sabemos, pouco fazemos, e quem é responsável para que tudo aconteça são os benfeitores. Então, isso é importante para que a gente entenda que não há necessidade da gente preocupar-se com os gestos,
de que aquela doação que está ali acontecendo é sim o nosso fluido, que nós devemos nos cuidar, devemos ter responsabilidade com o nosso corpo, mas ele tem um apoio espiritual. De que a equipe do além, relatada nas diversas situações de passes que acontecem na coleção André Luiz, Domínios da Mediunidade, Missionário da Luz, mostra que a equipe canaliza a energia aonde é necessário. Como a gente faz para que isso aconteça? Nós vamos ver qual é o papel do passista para fazer isso. Para a gente resumir isso de uma maneira bem clara, não deixem de ler em Domínios da Mediunidade o caso da Clara, que é uma médium que vai aplicar passe, está diante de uma mulher que tem um caso de icterícia. E ela então começa a aplicar passe, altamente conectada e concentrada com os benfeitores espirituais. A sua mão vai até o centro esplênico e energiza aquele centro daquela mulher que tinha passado por uma situação de estresse, de nervosismo e tinha intoxicado o seu fígado, causando a doença. E aí já nos ajudando a compreender de que as nossas emoções, de que os nossos pensamentos nos adoecem. E aqui a gente vem buscar a cura, né? Como a gente deve fazer então para que isso aconteça no momento que estivermos aplicando o passe? Entrarmos nesse clima de boa vontade e confiança. Não estou vindo para dar passe como obrigação. Não estou vindo dar passe porque alguém mandou que eu desse passe. Estou vindo com a minha melhor boa vontade. Estou deixando de fazer outros compromissos, fazer coisas para me doar gratuitamente com o meu amor, com a minha energia, àquele semelhante. E confiar de que os resultados não nos pertencem. Pertencem à equipe de benfeitores, pertencem ao Cristo e pertencem também àqueles que estão lá recebendo. Nossa postura de fé, de oração permanente quando estivermos doando os passes, um interesse sincero em ajudar aquela pessoa que eu não conheço. Eu não sei que tipo de necessidade, de dor ela veio buscar aqui, mas eu quero ajudá-la. Eu quero que ela volte para sua casa melhor, mais confiante, com a fé de que aqueles momentos que ela vive irão passar. Fazemos a imposição das mãos. A orientação da casa é que esse passe seja feito com movimentos longitudinais. Também tem descrito no livro o caminho das energias no corpo. Então, há um ponto super importante para a gente aqui ressaltar, que é a energia